Desta vez, eu agradeço as participações da titular da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Itaguaí, promotora de Justiça Fernanda Ottoni, e do titular da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Resende, promotor de Justiça Afonso Henrique. Doutora Fernanda, o principal pilar do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é: toda criança tem direito a uma família, seguindo a garantia constitucional de que toda criança tem direito à convivência familiar. Como é que isso se replica, tanto no âmbito infracional quanto no âmbito não infracional? É um prazer estar aqui, agradeço o convite. E essa é uma pergunta assim, bastante ampla. O Estatuto preconiza o direito à convivência familiar de crianças e adolescentes. E quando nós pensamos no direito à convivência familiar, nós temos que fortalecer a rede protetiva, né? Os integrantes do sistema de garantias, Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Direitos da Criança, CREA e serviços de acolhimento. E aí o direito à convivência familiar ele está intrinsecamente correlacionado com a questão de evitar o acolhimento institucional. O acolhimento é uma medida protetiva, sim, quando os direitos das crianças e dos adolescentes estão violados, mas a rede como um todo precisa se articular para promover a convivência dessa criança, se não for possível com os pais ou responsáveis legais, com uma família extensa, um avô, um tio, ou em casos excepcionais, em uma família substituta. Então, acho que o sucesso do direito de garantir o direito à convivência é fortalecer a rede, os integrantes do sistema de garantias, para que eles possam atuar em consonância para assegurar esse importante direito previsto no Estatuto e na Constituição Federal também. A atuação da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude, ela se diferencia na capital e no interior do estado? O que os promotores pensam disso? A grande diferença, que é o diferencial, inclusive, no trabalho de rede, né, como a doutora Fernanda começou salientando, né, é que o trabalho na capital e no interior ele se difere pela facilidade de articulação e integração entre os órgãos que o promotor tem. Então, no interior, você tem um contato mais próximo, estreito, com o Conselho Tutelar, com o CRES, com o CRAS. Muitas vezes as questões são solucionadas por uma ligação, através de um grupo de WhatsApp. Quando na capital, as relações são muito mais informais e são muito mais impessoais. É difícil você conhecer pessoalmente todos os profissionais, é impossível, na verdade, né? São vários órgãos da mesma área que atendem diversas famílias. Então, as próprias reuniões, o acompanhamento contínuo, o histórico dos casos, que é super importante também conhecer todo o histórico daquela família para conseguir solucionar melhor o problema, encontrar a melhor solução. Na capital é muito impessoal e as coisas acabam acontecendo mais por intermédio de expedição de ofício, mais no papel mesmo, né? Mais na formalidade. E no interior tem essa grande facilidade de, através de reuniões rápidas, ligações, contatos próximos, você conseguir resolver o problema de forma muito mais rápida e eficiente, exatamente em razão dessa aproximação entre todos os atores da rede de atendimento. Os promotores agem, como nós já mencionamos, nas áreas infracional e não infracional. Como é que atuar em ambas essas áreas amplia o leque de vocês no que se refere aos direitos das crianças e adolescentes? Quando nós temos ambas as atribuições, é possível ter uma visão mais ampla do sistema de garantias. Agora, Sérgio, é importante destacar que não há como falar hoje em socioeducação sem pensar na aplicação de medidas protetivas, como o doutor Afonso bem destacou. Hoje em dia,
Na minha comarca, a realidade são adolescentes que muitas vezes acabam enveredando para o crime de tráfico, para o ato infracional análogo ao crime de tráfico. E muitas vezes, quando nós vamos analisar a história daquele jovem, ele foi vítima de violação de direitos dentro de casa. E é claro que aquele adolescente ele vai responder à representação socioeducativa, mas esse jovem, em algum momento, ele vai também receber medidas protetivas do Estado, quer seja um encaminhamento, né, para uma vaga escolar, o encaminhamento para tratamento médico e até mesmo acolhimento institucional, caso a família não reúna condições de assegurar os seus direitos. Então, ambas as áreas, elas se correlacionam, infracional e não infracional. Agora, doutora Fernanda, a gente sabe que a atuação da senhora se destaca pela fiscalização do orçamento de verbas destinada a políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes. É um trabalho extenuante, doutora. Como é que tem sido a atuação do MPRJ em relação a essa fiscalização e quais são os obstáculos enfrentados nessa fiscalização? Realmente, esse tema tem sido há um ano objeto de muito estudo, né, por minha parte. É o ponto nevrálgico hoje da minha atuação funcional na Promotoria de Itaguaí. E, da minha experiência, o que eu posso destacar? Quais são os grandes entraves? Primeiro, as dificuldades da matéria. Direito financeiro é uma ciência muito difícil. Fazer uma leitura sistemática das leis orçamentárias, essa é uma dificuldade muito grande. A segunda dificuldade que eu enfrento em Itaguaí é uma omissão de informações relevantes no portal de transparência do município. Infelizmente, acontece e nós estamos tentando, né, solucionar. A terceira questão muito relevante que dificulta o trabalho é a ausência de informações específicas, detalhadas sobre as despesas por equipamento da infância. Então, eu posso dizer para o senhor que hoje eu não consigo explicar quanto o município de Itaguaí previu para a manutenção dos serviços de acolhimento do município. A Lei Orçamentária de 2020 não dispõe dessa informação. Como também eu não consigo esclarecer pelo portal de transparência e pelos dados que estão disponíveis para consulta, quanto o município gastou com os serviços de acolhimento. Então, é necessário que nós, promotores de justiça, possamos mudar a nossa estratégia, né, de trabalho. Primeiro, fazer o acompanhamento das leis orçamentárias, do ciclo orçamentário, participar das públicas, realizar reuniões com as comissões de orçamento e com as comissões de infância e juventude da Câmara Municipal. E nós precisamos também mudar o nosso discurso, ser um discurso mais qualificado. Não temos mais que nos conformar com aquela alegação, né, tão utilizada pelo administrador público, que não há recursos, né, para a área da infância, não há recursos. Nós precisamos mudar e começar a questionar o gestor de uma forma mais qualificada. Não há recursos por quê? Porque o senhor não previu ou o senhor planejou de uma forma indevida. É para que nós saibamos descobrir o caminho do dinheiro, fiscalizar o remanejamento dessas verbas, que são muito comuns no dia a dia das prefeituras. Ainda mais em anos eleitorais, é muito comum o remanejamento de verbas para a Secretaria de Comunicação Social, por exemplo, verbas que são vinculadas muitas vezes à área da infância. Então, quando nós, promotores de justiça, conseguirmos nos apropriar desses conceitos tão importantes, quando nós conseguirmos ajuizar ações efetivas, postulando a devolução dessas verbas remanejadas de forma indevida, aí sim
eu acredito que nós poderemos dizer que o Ministério Público estará retornando para a sociedade e conseguindo efetivar direitos que estão previstos no Estatuto há 30 anos e que muitas vezes, na prática, apesar do esforço de tantos colegas, nós não conseguimos efetivá-los. Obrigado. Nós vamos ter que fazer uma breve pausa. Voltamos em instantes. Doutor Afonso, o município de Resende é considerado uma referência na aplicação de medidas socioeducativas e de meio aberto, como liberdade assistida e prestação de serviços comunitários. Como é que isso foi possível? E o que é que o senhor acha que está dando certo, que o senhor pode nos dar exemplos concretos de êxito? Sim, com certeza. Lá em Resende, o primeiro passo para a obtenção desse sucesso no acompanhamento das medidas em meio aberto foi quebrar o paradigma que existia inicialmente entre o infracional e o não infracional, ou seja, os órgãos que atuavam na área não infracional, como o Conselho Tutelar, até as próprias escolas, entendiam que quando se tratava de um adolescente que cometia um ato infracional, o problema não era deles. Era tudo no processo de apuração de ato infracional, era só medida socioeducativa. Então, a partir dessa realidade, buscou-se desenvolver diversas reuniões integrando todos os órgãos e serviços para que esse acompanhamento fosse integral. Mas ele não começasse só em medida em meio aberto, aí está o grande segredo, né? Ele já começa na internação. Então, desde que o adolescente que pratica um ato infracional eventualmente é internado, e no caso de Resende, a unidade fica em Volta Redonda, desde já se inicia o acompanhamento da família em Resende. Inclusive, o próprio adolescente, em alguns casos, é acompanhado na unidade de internação em Volta Redonda. Eu posso citar como exemplo de sucesso o trabalho desenvolvido pelo CAPCI de Resende quanto a adolescentes com algum quadro de transtorno mental ou de uso abusivo de álcool ou drogas. O CAPCI tinha uma equipe volante que se deslocava periodicamente, pelo menos a cada 15 dias, até o CENSE, a unidade de internação de Volta Redonda, para atender os adolescentes de Resende na unidade. E o CREAS também chegou a fazer algumas visitas para evitar que na progressão da medida para meio aberto houvesse uma ruptura e uma perda do trabalho desenvolvido pela equipe técnica da unidade de internação. Então, em Resende, embora com todas as dificuldades, na medida do possível já se busca iniciar o acompanhamento desde o início da medida socioeducativa, ainda que ela não seja meio aberto. E a partir daí é feito o acompanhamento da família até o momento em que esse adolescente é progredido para prestação de serviço ou liberdade assistida. Nesse momento, todos os órgãos ali integrantes da rede, do sistema de garantia de direitos já conhecem o adolescente, já conhecem a família, e o trabalho fica muito mais fácil, a chance de sucesso muito maior, e a integração já está feita. É muito melhor do que cair o adolescente paraquedas no município depois de ter ficado 6 meses, 1 ano, em internação em semi-liberdade. Então, é 1 ano quase que se perde de trabalho e é 1 ano de tempo que se ganha para reestruturar a vida desse adolescente. E no meio aberto, especificamente, a gente realiza um trabalho forte de integração entre o CREAS, que acompanha as medidas, e as escolas. Então, hoje a gente tem uma facilidade muito maior de matricular o adolescente e de transformar a direção e a coordenação pedagógica de cada escola em verdadeiros parceiros de acompanhamento das medidas juntamente com o CREAS, passando todas as informações em relação à família, em relação à frequência, ao comportamento daquele adolescente no ambiente escolar. Então, a partir do momento que se quebrou, podia se chamar até um certo preconceito com o adolescente pratica ato infracional, ele ser enquadrado, né, ele ser encarado com a pessoa a ser atendida e trabalhar em conjunto por todos, os resultados começaram a aparecer e eu posso destacar esses 2 pontos. O acompanhamento no município já começar desde a internação e integração com as escolas. Doutora Fernanda, o projeto Resgatando a Cidadania é uma iniciativa que vem de um acordo judicial estabelecido entre o Ministério Público do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro
e o município de Itaguaí e também a Companhia de Desenvolvimento Urbano de Itaguaí, Conduíta. Como é que funciona esse projeto chamado Resgatando a Cidadania? Então, esse projeto ele surgiu em 2018, quando eu acabei procurando auxílio do procurador do trabalho, à época de Itaguaí, Dr. Francisco, a quem eu quero mandar um abraço. Uma pessoa de muita sensibilidade. Na época, o município não ofertava nenhum curso profissionalizante para os adolescentes, tanto acolhidos quanto em cumprimento de medidas em meio aberto. E aí ele, de uma forma assim, muito sensível, encontrou uma solução que pudesse contemplar esses jovens. Existia, na época, tramitando na Justiça do Trabalho, uma execução contra a empresa Conduíta, que é uma empresa do município. E nessa execução, ele solicitou ao Dr. Francisco uma audiência especial. Nessa audiência especial foi feito um acordo, reduzindo o valor da condenação do município, que girava em torno de pouco mais de R$1 milhão, foi reduzido para R$350 mil, e esse valor de R$350 mil deveria ser revertido exclusivamente em cursos profissionalizantes para adolescentes, indicados pela promotoria, pela rede de garantias, no prazo de 2 anos. Então, nesse período, nós conseguimos atender quase 200 jovens, tanto os acolhidos quanto os jovens em cumprimento de medidas em meio aberto, e foi um projeto assim maravilhoso. Infelizmente ele acabou recentemente, mas nós já estamos pactuando outras iniciativas com o Ministério Público do Trabalho. Hoje nós temos uma outra iniciativa que já é voltada para a oferta de primeiro emprego. Hoje a pactuação com o Dr. Renato, que é o novo procurador do trabalho lá de Itaguaí, é no sentido de instigar as empresas a contratarem os jovens acolhidos e os jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto. Então, essa iniciativa ela está acontecendo, a Companhia Vale já assinou o pacto, o Supermercado Guanabara também, e assim que nós pudermos retornar às atividades, nós vamos retomar essa iniciativa. Vamos falar um pouco agora, doutora, a respeito da omissão do Estado na implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Como é que o senhor acredita que essa omissão dificulta na implementação do ECA até hoje, 30 anos depois deste estatuto estar em funcionamento, digamos assim? Em tudo, Hoje no Estatuto da Criança e Adolescente existe uma série de direitos fundamentais que devem ser garantidos com prioridade absoluta à criança e adolescente. E esses direitos, eles dependem da execução de políticas públicas nas mais diversas áreas, Saúde, educação, assistência social. Então, evidentemente, quando o Estado deixa de prover ou oferece ou presta inadequadamente, insatisfatoriamente um determinado serviço público que atende ao público infanto-juvenil, inevitavelmente essa omissão implica em se gerar uma violação ao direito fundamental. E aí, nesses casos, cabe ao Ministério Público fiscalizar a atuação do Estado nessas áreas e cobrar que as políticas públicas sejam executadas de forma adequada, de acordo com a legislação e as normas que regulamentam cada uma das políticas públicas em suas respectivas áreas. E nesse ponto, eu faço até um link com que a doutora Fernanda abordou, que o grande diferencial e o grande salto qualitativo que o MP deve buscar no que diz respeito a fiscalizar essas omissões do Estado, diz respeito à fiscalização dos recursos públicos. Então, eu reforço mais uma vez a importância do MP evoluir nessa área, porque é um conhecimento muito técnico e complexo, e o trabalho que a doutora Fernanda Ottoni vem desenvolvendo em Itaguaí serve aí de modelo e inspiração para os promotores em todos os municípios do Estado, que eu acho que é o diferencial
que pode dar o salto aí que está faltando. Promotora, aí em Resende, no sul do estado do Rio, existe um projeto especial voltado especialmente para o regime especial de acolhimento de crianças e adolescentes. Explica para a gente como é que é esse projeto e quais têm sido os resultados. Bom, o que acontece? Acho que todo mundo que trabalha com adolescente, né, ainda mais nos dias de hoje, sabe que é difícil trabalhar com adolescente acolhido, né? Muitos são adolescentes sem referência familiar, que foram vítimas de abandono por vários anos. Às vezes você tem adolescentes que já se acostumaram com um certo grau de autonomia na vida. Você tem, às vezes, meninas que engravidaram, que já têm filhos, já estão com um companheiro. Outros adolescentes que, às vezes, foram acolhidos, já estavam trabalhando, ainda que irregularmente. Ou então adolescentes já estão há anos acolhidos. Então a gente se deparava com esse problema grave que qualquer promotor enfrenta. Adolescentes que evadem, fogem da entidade de acolhimento frequentemente, que não aguentam mais ficar institucionalizados, sujeito àquele regime, aquele controle todo dentro de uma entidade, e fica aquele ciclo interminável de o conselho tutelar vai atrás, encontra, acolhe. O adolescente fica uns dias, foge de novo. E nessas fugas acaba se colocando em risco, usando droga, fica em situação de rua. O coordenador da entidade de acolhimento continua como responsável legal, continua administrando eventuais recursos, cuidando de tudo do adolescente. A equipe técnica faz visitas, só que fisicamente o adolescente vai tendo sua vida e sua autonomia progressivamente construída, enquanto ele permanece formalmente acolhido, com processo e tudo, mas fisicamente levando uma vida mais relativamente autônoma fora da entidade de acolhimento. Esse projeto foi desenvolvido pela Casa da Acolhida, né, um programa de acolhimento de adolescentes de Resende, pela equipe técnica e pelo seu coordenador, e já passou por 2 fases de seleção do Prêmio Inovare, né, como projeto inovador, também na área da infância e da juventude. Está em processo de seleção. O tamanho foi o sucesso prático. De todos os casos de acolhimento em regime especial que foram estabelecidos, envolvendo adolescentes, nós tivemos êxito em todos eles. A gente não teve um adolescente que foi perdido, que trilhou um caminho errado, que de repente se envolveu em atividades ilícitas ou que destruiu a vida. Não foram muitos casos, mas todos eles eram casos complicados e que acabaram dando certo. Muito obrigado. Eu agradeço a participação de ambos os promotores de justiça aqui no MP Cidadão, promotora Fernanda Ottoni e promotor Afonso Henrique. Muito obrigado, Sérgio. Eu agradeço o espaço, para a gente falar de temas tão relevantes, que atingem diretamente criança e adolescente. Eu gostaria de agradecer também a participação comigo e a honra de dividir esse programa com a doutora Fernanda Ottoni, e um agradecimento especial para todo mundo, toda a rede lá de Resende, que vem fazendo um trabalho realmente diferenciado e de abnegação em prol da causa da infância e da juventude. Muito obrigado aí pelo espaço. Doutora? Obrigada. O prazer foi meu, doutor Afonso, estar com o senhor aqui nesse programa. Obrigada, Sérgio. Muito obrigado, doutores.